Hello! Estamos hoje para mais uma aula sobre o verbo to be. Hoje a gente vai estudar o verbo to be na forma interrogativa, que em inglês a gente fala interrogative form, ok? Então hoje a gente vai ver o verbo to be fazendo perguntas. E como é uma parte fácil, né? A gente também vai aprender a responder a essas perguntas com o verbo to be, usando o que a gente chama de short answers. Mas antes da gente começar, vamos dar uma olhada como é fácil. Vem comigo. Verb to be. A gente viu na outra aula, né, que o verb to be, ele tem três formas no presente: am, is e are. E que, quando eu quero dizer que eu sou ou que eu estou alguma coisa, é o verbo to be que eu vou usar. Então, para fazer a pergunta com o verbo to be, eu uso o próprio verbo to be, que é o am, o is e o are, no início da frase. Ou seja, antes do sujeito da frase, tá? E aí, eu faço a frase todinha, colocando o ponto de interrogação no final da frase. Está feita a minha interrogativa. Olha como é fácil. Ah, Kelly, mas eu não estou entendendo. Vamos visualizar? Fica bem melhor para a gente entender. Olha só. Antes eu dizia I am. Para perguntar, eu digo am I? Então, se antes eu dizia assim, I am Kelly, I am a teacher. Eu sou Kelly, eu sou professora. Aí eu fico pensando, eu sou professora? Am I a teacher? Am I a teacher? Olha só, gente. Ao invés de eu dizer I am, eu disse am I. É isso, galera. Só troca o verbo para antes do pronome ou antes do sujeito da frase. Fez isso? Tá feita a interrogativa. Vamos ver com o outro. Are you? Antes eu dizia you are. You are a good student. Mas aí eu quero saber. Eu quero perguntar para você. Então eu digo, are you a good student? Viu só? Coloquei só o are na frente do you. Ao invés de eu ter dito you are, eu disse are you. Troquei. Viu só como é fácil? Vamos continuar. Antes eu dizia he is. He is handsome. Ele é um gato. Ele é bonitão. E agora eu pergunto, is he handsome? Ele é bonitão? She is beautiful. Ela é linda. Ou ela está linda. Aí eu quero perguntar, ela é bonita? Aí eu pergunto, is she beautiful? Antes eu dizia it is, agora eu digo is it. Olha só. Is it a dog? Is it a dog? Peguei emprestado da minha filha. Is it a dog? No. It is a cat. It is a cat. So, is it? Ao invés de dizer it is a cat, eu pergunto, is it a dog? Ou então, is it a cat? Só coloca o is na frente do it. Está feita a pergunta. Do mesmo jeito, we are e they are. Are we together to learn English? Nós estamos juntos para aprender inglês? Are we together? Nós estamos juntos? Yes, we are together. Sim, nós estamos juntos. E agora, com o they are, mesma coisa. They are good friends. Are they good friends? Are they good friends? Troquei o lugar do verbo to be com o sujeito. No caso aqui foi o pronome they, né? E aí fiz a perguntinha. Não é fácil, galera? É muito fácil. Agora vamos colocar isso na prática para a gente usar o que eu chamo de short answers. Vamos lá? Aqui eu tenho am I.
Geralmente a gente não faz a pergunta para si mesmo, mas vamos supor que a gente faça. E se eu disser assim, por exemplo, Am I a teacher? Eu sou professora? Eu tenho duas formas para responder isso. Ou eu digo yes, ou eu digo no. Só que em inglês a gente não fala só yes, no. Porque fica muito vago, né, galera? E além do que, não é muito polite, não é muito educado falar só yes ou no. Por isso que eles usam o que eles chamam de short answers, que são as respostas curtas. Para o yes, quando eu tenho o verb to be, no caso aqui, am I a teacher? Eu digo yes, I am. Ou então, yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Lembra que a gente fez a abreviação na aula passada do verbo to be? Pois é, só é colocar o not depois e tá feita a negativa, para quando a gente vai dizer que não, tá? Então aqui eu tenho yes, I am, se a resposta for sim. No, I'm not, se a resposta for não. Então vamos lá. Se eu disser are you? Se eu perguntar para você, are you a teacher? Vou usar a mesma coisa aqui, para não mudar o sentido, tá? Ó. Are you a teacher? Aí, galera, eu tô perguntando diretamente para você. Se eu tô falando direto com você, você vai responder diretamente. Você vai dizer yes, I am. Ou então, no, I'm not. Por quê? Porque a pergunta foi para você. Entendeu? A mesma coisa quando eu digo para vocês. Porque o you, a gente viu que é singular ou plural. Então, se eu disser, are you teachers? Vocês são professores? A resposta vai ser com we. Porque a resposta vai ser dada por vocês. Vocês vão dizer nós na resposta. Então, yes, we are. Ou então, no, we are not. Ou ainda, no, we aren't. A gente vai ver já essas duas formas aí da negativa, tá bom? Não se preocupe. Is he a teacher? Yes. Não é he a pergunta? Não foi com he? Então a resposta tem que ser com he. Yes, he is. Ou então, no, he isn't. Ou he's not, né? E aqui, is it a cat? Yes, it is. No, it isn't. Are we friends? Nós somos amigos? Yes, we are. No, we aren't. Are they doctors? Eles são médicos? Yes, they are. Sim, eles são. No, they aren't. Não, eles não são. Então, gente, para responder a uma pergunta com o verbo to be, você tem que prestar atenção qual é a forma do verbo to be que está sendo usada para fazer a pergunta. Se eu estou usando am, a resposta vai ter que ser am ou am not. Se a resposta for, ou se a pergunta for com is, a resposta afirmativa tem que ter is, ou na negativa vai ter que ter isn't ou is not. Se a pergunta for feita com are e a resposta for afirmativa, terá que ter are na resposta. Se ela for uma negativa, ela vai ter que ter aren't. Agora vamos dar uma olhada aqui no verb to be, na negative form ou negative form, como você preferir pronunciar. Na negativa, basta se colocar not, que significa não, tá certo? Depois do verbo to be. O verbo to be, am, is ou are. Se eu digo I am a teacher, eu estou dizendo eu sou professora. Mas se eu disser I am not a doctor, estou dizendo que eu não sou médica. I am not a nurse, eu não sou uma enfermeira.
I am not an architect. Eu não sou arquiteta. Então, basta se colocar o not depois do verbo to be. E está feita negativa. Então, aqui eu tenho duas, no caso do I am, sempre vai ser I'm not. Ou I am not, na forma completa, né? Mas, geralmente, quando a gente fala, como eu disse para vocês no vídeo passado, a gente costuma abreviar quando tá falando. Então, nesse caso do am, eu não digo I am not, eu digo I'm not, I'm not. E aí está feita a negativa. O is é na afirmativa, mas quando eu quero fazer a negativa, eu coloco o que depois do is? O not. Nesse caso aqui, eu já fiz a forma abreviada para você. Então, eu digo, he's not my brother. He is not my brother. E aí, então, eu falo só, he's not my brother. He's not my brother. Ou ainda, se eu quiser fazer a abreviação no not, na partícula not, eu tiro o O e no lugar do O eu coloco o apóstrofe, juntando o is com o not. E aí vai ficar isn't, isn't. He isn't my brother. Ele não é o meu irmão. He isn't my friend. Ele não é o meu amigo. He isn't at home. Ele não está em casa. Lembra que é seu estar? Então vamos lá, continuando. Are. Are é a forma afirmativa. Are not, na negativa abreviada. Ou ainda aren't, feito da mesma forma. Juntei o verbo to be are com o not, numa palavra só, tirei o O e coloquei o apóstrofe. E aí ficou aren't, aren't. Então eu posso dizer, they aren't my parents. Eles não são meus pais. They aren't my parents. Eles não são meus pais. E eu posso dizer, they're not my parents. Eles não são meus pais. Não vai mudar nada quando você for fazer a tradução da frase com verbo to be. Esteja ele na negativa, feito a abreviação no verbo to be ou com o not. Não é fácil, gente? O verbo to be é muito fácil. Se você tiver alguma coisa para acrescentar ou algo para perguntar, fica à vontade. Se esse vídeo tiver te ajudado de alguma forma, dá aquele like, faz a inscrição no canal e também ativa o sininho para receber novas notificações. Não esquece de me ajudar. Help me, then I help you. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês a aprenderem inglês da maneira mais fácil que eu puder te ensinar, tá bom? Um beijo. See you next class. Te vejo na próxima aula. Bye, bye.